Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda e depois, com a intenção purificada, não deixes de repreender, diz São José Maria Escrivá, caminho ponto 10. E com esse trecho muito aplicável para praticamente todas as relações, mas principalmente para relacionamentos afetivos, eu quero começar esse vídeo hoje, em que a gente vai falar que pausar uma conversa é muito salutar, que é o contrário de gelo. Uma pausa, ela tem uma promessa de retorno. Pensa comigo assim, né? Quando a indignação, quando a gente está muito indignado, quando a gente está muito pistola da cara, é muito ruim continuar a conversa, né? Não é a hora da gente corrigir, não é a hora da gente resolver, não é a hora de ter uma DR. É bom que a gente espere um tempo. É hora que a gente retifique a intenção, a gente deixe o afeto baixar. Porque, olha só, uma coisa que eu sempre digo é, o afeto, ele é o colorido do mundo. Né? A gente colore o mundo com os nossos afetos. Essa é uma forma bem legal que eu gosto de encarar a afetividade. Bom, o mundo ele é do jeito que ele é. A realidade ela tem os seus contornos. A nossa inteligência capta isso. Só que a gente pinta o mundo de determinadas formas. E às vezes, quando o afeto ele tá tão... Imagina uma pintura, né? É que nem eu digo, uma pintura surrealista. As cores da pintura, elas atravessam tanto o traço, o contorno daquela pintura, que às vezes ela até deforma a situação. É assim com o mundo afetivo. Quando a gente está indignado, quando a gente está irritado, quando a gente fica maluco, a nossa voz sobe, a gente fica mais ouriçado. A memória começa a escolher, né? Não é assim? Eu começo a pegar os eventos que somente me interessam, né? Eu começo a pegar, por exemplo, começo a pensar muito mal daquele outro que está nessa peleia comigo. Ah, mas quando tu fez isso, tu fez aquilo e tal. Começa só lavação de roupa suja e no final das contas não tem razoabilidade. A justiça vai embora e a coisa só agrava, só piora a situação. A gente acaba até meio que falando bonito. Nossa, eu falei desse jeito com um sorrisinho de... meio sorriso na boca, né? Aquele sorrisinho de puta, de quem venceu uma discussão e etc. E discutir muitas vezes desse jeito, cansado, custa caro, né? Porque gera uma série de ressentimentos, uma série de culpas com isso depois, uma série de mágoas, e aí gera mais problema para resolver depois. E no final das contas, perde-se a razão. É ou não é assim? Né? Claro, tem solução para isso, como eu citei agora no início, e a gente vai elaborar um pouquinho disso. A forma de um adulto resolver essa situação, como é que é? Pausando. Mas é simplesmente pausando? Não, porque muitas vezes as pessoas dizem, não quero falar sobre isso. Não, ou evita conversar, ou simplesmente se retira, ou simplesmente... claro, a gente pode trazer aqui o apego evitativo, né? Aquela pessoa que a situação de estresse, gerou uma situação de estresse, ela evita. Deixa pra lá. Não quero falar. Né? E o ansioso, aquele apego ansioso, ele vai dizer, mas a gente tem que falar agora, a gente tem que resolver isso aqui agora, etc. Mas assim, uma folga. A folga é necessária para conseguir ter uma certa felicidade. E não é assim na vida, né? Pensa em termos de felicidade mesmo. Ter uma folga, não que a felicidade está em dinheiro, a felicidade está em material, mas quando a gente tem uma certa folga financeira, uma folga material, uma folga no ambiente, né? Um ambiente muito claustrofóbico, folgas. Pensa assim mesmo, folgas ajudam a gente a explorar, né, os limites da situação. Não é assim? Vamos olhar dar um exemplo de futebol, né? Futebol, quando o negócio começa a esquentar, começa a dar muita zebra, começa muita peleia ali, o juiz apita tempo, né? Parou, peraí, vamos lá, vamos resolver isso aqui, cartão amarelo para ti, vai pro banco, pá, não sei o que, cada um pro seu lugar. Depois retoma o jogo. Só que o erro, muitas vezes, ele não consiste em... o problema é esse, né? É pausar e não voltar, não retomar o jogo. Da onde parou? No jiu-jitsu também é assim, né? Tá saindo do tatame, pausa, volta para o centro do tatame, monta a posição de novo e vamos lá, com calma agora, né? E volta, não é volta quando der, né? Mas volta exatamente ali, marcado. O problema é esse, né? O problema é que as pausas em relacionamento, elas acabam virando gelo. Elas acabam assim, deixa pra lá, né? Deixa assim. Não tô tenso, eu não quero retomar essa tensão. Então deixa assim, deixa a coisa. Só que não é assim, né? A gente lembra. Logo em seguida
quando der alguma outra zebra, vai voltar naquela situação que estava conversando, naquela lavação de roupa suja, e nunca se tem uma conversa razoável. Eu sempre digo, e eu já falei algumas vezes em alguns vídeos aqui, educação, né? Uma boa forma de conversar com os outros é sendo educado. Comunicação não violenta, né? Que está em cima daquele método que eu já expliquei para vocês aqui, e eu vou deixar em algum lugar o vídeo aqui, que é um vídeo maiorzinho, que é o sente, nomeia e acorda, né? Sente aquele sentimento, nomeia o que tu está sentindo e conversa sobre aquilo, gera um acordo. Bom, a gente vai pausar essa conversa agora, mas às 8h30 a gente vai retomar. Mas a gente vai retomar um tema por vez. Por quê? Porque eu estou com o outro e não contra o outro. Esse joguinho de palavras ele ajuda muito, às vezes, no setting terapêutico, quando eu falo para alguém assim, cara, tu está discutindo com aquela pessoa ou tu está discutindo contra aquela pessoa? Tentando vencer, acaba sendo uma briga de ego brabíssima, né? Se tu bater o pé, pediu a pausa, tu mesmo diz a hora que vai voltar para conversar. E quando volta, então, é um tema por vez, uma coisa de cada vez, sem uma cascata de coisa, né? Senão não funciona. Resolvendo aqui e agora. Isso aqui é legal, né? Sei lá, pode pegar o celular, né? Diz assim, olha, se a conversa subir, se a conversa escalar para uma indignação, pô, vamos voltar a conversar a X horário, né? E preenche o horário de um modo que tu possa cumprir mesmo, né? Sem grandes heroísmos. Isso dá um chão, isso tira uma ansiedade. Porque, de novo, a ansiedade ela é sempre na iminência de uma ameaça que eu não vejo. Em algum momento a gente vai retomar essa discussão e aí fica aquilo meio que à espreita, né? Porque a gente nunca vai retomar isso. Não adianta só jogar para baixo do tapete esse dragão. Porque uma hora ele vai vir para morder o pé de vocês de novo. Então, assim, essa perspectiva de saber olhar para si... E é muito grave isso aqui, cara. As pessoas não percebem como elas estão. A função psíquica do sentimento, ela quase sempre está mal desenvolvida na maior parte das pessoas. Eu não sei se é por uma falta de contemplar o belo, tudo está muito utilitário, né? Tudo é meio... Não, é para resolver isso aqui. Só que é gozado. Na terapia as pessoas aparecem, às vezes, querendo resolver as coisas. Não, eu quero resolver. Eu quero... Pá! Cara, que antes tem que sentir, tem que... Entende o que eu quero dizer? No sentimento a gente não resolve, a gente sente. Não tem como resolver a raiva, não tem como resolver a tristeza. A gente sente e a gente age em cima daquilo. O sentimento, ele pode, num âmbito de virtude, ele até passa pelo certo ou errado. É certo ou errado sentir determinadas coisas. Mas a moral ela está muito mais associada ao que eu faço com aquilo. Qual o sentido que eu dou para aquilo lá. Né? Então, é importante ter esse cuidado afetivo, né? Falar como se sente, sem leitura mental, né? Sem ficar presumindo coisas, sem ficar criando histórias na própria cabeça. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final para vocês assistirem, que vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Lembra assim, né? Se eu sumir, vai parecer frieza. Diego, se eu fizer isso... Não é frieza se tem hora para voltar, né? Tipo assim, beleza, eu vou me retirar, mas eu volto. Eu te falei, eu vou voltar. Tem uma promessa envolvida. Vai ter um encontro de novo, né? O Vinícius de Moraes diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. Não deixar que a coisa se torne um desencontro, mas um encontro no final das contas. Mas pausar aqui vai ser protelar. Problema adiado é problema aumentado. Nem sempre, né? Porque não é que ele foi adiado sem retorno. É que nem diz o texto de São José Maria, né? Depois, com a intenção purificada, não deixes de repreender. Não deixa de conversar. Então, assim, quando voltar também, retoma um tema por vez. Às vezes é interessante até tomar nota, né? Às vezes na terapia se faz isso, né? Se monta uma pauta para conversar. Diego, mas perde a organicidade. Tudo bem se perde a organicidade. Se não são duas pessoas civilizadas que não conseguem botar controle no Rex e ficam indignados e tal, monta uma pauta. Beleza, bota uma estrutura para domar o afeto dos dois ali. Isso funciona muito bem, né?
Hora marcada acalma. O combinado vence a vigilância no final das contas. A pausa não é um gelo. Experimenta isso aqui, né? E lembrando, se tu tem uma tendência a pensar o pior, talvez tu tenha um neuroticismo muito alto, uma baixa agradabilidade e uma baixa abertura à experiência, que a pessoa que tem uma baixa abertura à experiência, ela não vai querer retomar essa situação, ela vai querer jogar para baixo dos panos. Para isso tu pode fazer o Big Five aqui embaixo, o testezinho, que vai dar um relatório legal com algumas orientações para ti, é de grátis, tu pode fazer em 5 minutos aí, tá? E na sequência desse vídeo tu pode assistir um vídeo um pouquinho maior, que tem uns 20 e poucos minutos aqui, sobre leitura mental, onde a gente expande um pouquinho mais sobre isso. Pausa não é gelo. Combinado acalma. Vocês não estão contra um outro. Vocês estão com um outro. Tá bom? Curte esse vídeo, compartilha, te inscreve no canal, tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.